Capítulo 5. Os erros capitais de uma relação doente, parte 1. A ditadura do ciúme e a perda da admiração. A ditadura do ciúme. MS é uma mulher de 30 anos, afetiva, perspicaz, sociável, culta, com bom nível de autocrítica. Tinha uma mente analítica e observadora. Namorava havia 7 anos. Sonhava em se casar. Mas seu sonho foi atropelado por uma traição seguida de abandono. O impacto foi enorme, inaceitável para ela. Arquivou uma janela killer power, poderosa que furtava sua tranquilidade no centro de sua memória Namuke. Como seu eu não atuou como autor de sua história, não confrontou nem reciclou essa janela solitária doentia. Ela levou-a continuamente e o fenômeno Han registrou-a outra vez, formando uma plataforma killer que começou a contaminar toda a matriz central de sua personalidade. Pouco a pouco deixou de ser uma mente analítica e se fechou em torno de si mesma, desenvolveu uma mente casulo e, sem que percebesse, começou a ter, pelo menos momentaneamente, flashes de uma mente coitadista. Colocou-se como vítima de um crápula e não como protagonista do seu script. Seu eu tentou agir, mas usou técnicas ineficientes, aliás, que sempre foram usadas por mulheres e homens ao longo da história. Tentar esquecer, distrair-se, rejeitar, negar ou, o que é pior, odiar seu ex-parceiro. Não sabia que o ódio destrói não o outro, mas seu hospedeiro. O fenômeno Han se deleitava com as técnicas erradas. Como ele registra tudo que tem alto volume de tensão de maneira privilegiada, foi arquivando raiva, autopunição, autodestruição, sentimento de inferioridade. E qual a consequência? Apesar de ter tido uma infância feliz, adoeceu. Algumas janelas killer solitárias não são suficientes para adoecer uma pessoa, ainda mais analítica, mas uma plataforma é capaz de encarcerar a emoção. Cuidado! A teoria das janelas da memória aponta que, em qualquer época, podemos adoecer se nosso eu for relapso. Pessoas saudáveis podem se destruir. MS comprometeu sua autocrítica e sua autoconfiança. Passou a diminuir-se e deprimir-se. A maior vingança é ser feliz. O eu de MS deveria ter virado a mesa em sua mente, ter protegido sua emoção e filtrado os estímulos estressantes. Deveria ter mandado seu namorado passear. Deveria ter gritado muitas vezes para si mesma. Quem perdeu foi ele, não eu. Como uma querida amiga minha, que é brilhante jornalista, gosta de dizer, a maior vingança contra quem nos machuca é ser feliz. E sob o ângulo da teoria do eu como autor da nossa história, está certíssimo esse pensamento. O eu de MS deveria ter se posicionado diariamente. Agora é que vou ser feliz, me soltar, investir em meus projetos de vida. Deveria sair de seu casulo e procurar as fontes de alegria e autorrealização. É difícil? Sim, eu sei, mas é possível se não formos conformistas. E além disso, não há outra alternativa. Jamais uma mulher deveria perder sua liberdade por causa de um homem. Sem liberdade, a mente humana não respira, o amor se asfixia, a autoestima falece. Quanto mais ela usava as técnicas ineficientes, mais seu ex era arquivado dentro dela como um monstro. Tornou-se inesquecível. Almoçava com ela e destruía seu apetite. Dormia com ela e estragava seu sono. Se um ofensor se torna inesquecível, tenha certeza, ele vira uma doença para a pessoa ofendida.
Esse é um mecanismo psíquico universal que pode adoecer seres humanos do Ocidente ao Oriente. Quem bate, esquece, no entanto, quem apanha dificilmente esquece. Alguém que te machucou se tornou inesquecível para você? Os meses se passaram e aparentemente sua angústia quanto à traição ficou em segundo plano. As janelas Killer foram deslocadas da área central, MUC, para a periferia, AME. Mas não se apagaram. Um ano depois, ela volta a namorar. Com o novo namoro, deveria viver dias felizes, mas os fantasmas alojados em seu inconsciente voltaram a aparecer. O atual namorado era fiel, amável, gentil e se preocupava com ela muito mais do que o anterior. Mesmo assim, ela projetava nele os traumas que vivenciou. Vivia apreensiva com a possibilidade de uma nova traição. A plataforma de janelas Killer gerou a ditadura do ciúme e esta, por sua vez, levou à paranoia do controle. O ciúme é um fenômeno interno e o controle obsessivo é sua manifestação externa. Não acreditava em seu parceiro porque não acreditava em si. Queria controlar seus passos porque o ciúme controlava sua alma. A ditadura do ciúme a fazia ser completamente insegura, pisando em ovos, e a ditadura do controle, por sua vez, a fazia impiedosa, algoz, ferina. A generosa mulher tornou-se uma mulher autoritária. Esse erro capital, próprio das relações doentes, a transformou em policial. Fazia inquéritos, queria saber aonde seu namorado ia, com quem andava, o que fazia e o que falava. Ela perdeu sua liberdade e tentou levá-lo a perder a dele. O prazer deu lugar a intermináveis explicações e constantes atritos. O amor inteligente nasce no terreno da confiabilidade. Muitas mulheres vivem debaixo da ditadura do ciúme, mesmo quando não foram traídas, rejeitadas, excluídas por seus homens. Por quê? Porque ao longo do processo de formação da personalidade, desenvolveram janelas traumáticas que contraíram a autoestima e geraram insegurança, complexo de inferioridade e a perda da autoconfiança. Cuidado, se você não acreditar em você, ninguém será confiável. Em algumas de minhas conferências, pergunto para a plateia quem tem algum grau de timidez. A resposta é sempre a mesma, a maioria. Pessoas tímidas em alguns ambientes tendem a se diminuir. Mulheres tímidas costumam ser ótimas para os outros, mas nem sempre são para si mesmas. Exigem muito de si e, às vezes, de seu parceiro. Em alguns casos, a timidez pode ser uma fonte de insegurança e, por sua vez, a insegurança pode ser uma fonte de ciúme. Mulheres inteligentes devem saber que o ciúme circunstancial, brando, faz parte da história de um casal saudável, mas o ciúme controlador é um erro capital. Nada adoece tanto as relações, nada asfixia tanto o amor. MS desconhecia que a ditadura do ciúme enfeia uma mulher, a pequena, diminui, inferioriza, enfim, não permite que ela manifeste sua beleza e grandeza. O novo namorado de MS tinha de lhe dar uma super atenção para que ela sentisse migalhas de segurança. Desdobrava-se para abrandar sua ansiedade, mas não tinha êxito. E tudo o que fazia era insuficiente para saciar suas insaciáveis janelas Killer. Controlava o tempo, o modo de vestir, de andar, de falar e as amizades do parceiro. Sentia-se seu dono e não sua amante. Ai, se ele não telefonasse 3, 4, 5 ou 10 vezes por dia para saber como ela estava. Ela reclamava em alto e bom som. Você não me ama,
Você não liga para mim. Só eu que me importo com você. Sem saber, ela abriu uma grave chaga em sua nova relação por uma ferida antiga não tratada. Querendo manter vivo o relacionamento, ela o destruía. Tentando mostrar quanto ele era importante para ela, encerrava-o numa prisão. Não sabia que quem controla demais uma pessoa está apta para conviver com máquinas, mas não para amar um ser humano. Sem respeito não há confiança. Sem confiança não há prazer. Sem prazer não há amor. O namorado não suportou. Com a voz embargada e os olhos embebidos em lágrimas, tomou uma decisão. Sinto muito, eu a amei muito, mas se viver com você, nós nos destruiremos. E assim partiu para não mais voltar. Afastou-se para longe de um coração já partido. MS criou novas janelas traumáticas que a assombravam. Como não se reciclava, continuava o ciclo vicioso. Repetia o filme. Seus namorados não a suportavam e cada vez adoecia mais, até que aprendeu a deixar de ser vítima para ser protagonista da própria história. Aprendeu a reeditar o filme do inconsciente, equipar seu eu não para controlar os outros, mas para ter autocontrole. Teve de assumir que o problema não era o outro, mas ela. Mês após mês, entrou numa complexa jornada de reconstruir sua história. MS, às duras penas, começou a reciclar seus traumas e se libertar do seu casulo e coitadismo. Tornou-se mais contemplativa e resgatou sua mente analítica. Mulheres inteligentes. Grandes romances terminaram em grandes fracassos pela ditadura do ciúme. A relação passa da calmaria para a ansiedade, da ansiedade para o desrespeito e do desrespeito para a agressividade. A musicalidade das palavras afetivas passa para a tonalidade áspera dos atritos. Mulheres inteligentes sabem que o amor não é um produto acabado. A frase ou se ama ou não se ama é psiquiátrica e psicologicamente superficial. O amor se cultiva, o amor se lapida, o amor se estimula. O amor morre, mesmo sendo real, e ainda renasce, mesmo estando morto. O amor não é genético, não se nasce sabendo amar, você aprende a amar. Mulheres inteligentes sabem que tentar dominar o comportamento do marido ou namorado é a melhor maneira de matar o amor. Controlar passos produz servos e não pessoas livres. Sem a espontaneidade, gera-se na relação qualquer sentimento, exceto o amor. Mulheres inteligentes também devem saber que o ciúme jamais garante a posse do outro, mas garante a perda de si mesmo. Entendem que a insegurança sepulta a autoestima, mas a confiança aflora a beleza. São ousadas em se perguntar: sou autoconfiante? Gravito na órbita do meu parceiro? Dou liberdade a quem amo para ser o que é? Cobro demais? Mulheres que não fazem um diagnóstico da sua relação correm sério risco de ter uma relação doente sem o saber, e infelizmente não são muitas que adotam essa prática. Mulheres inteligentes têm ainda consciência de que é possível ser um escravo em sociedade livre. Descobrem que o verdadeiro amor floresce não quando duas pessoas se anulam, mas quando dois amantes se completam. A perda da admiração. TL era gerente em uma loja de grife famosa. Roupas de marcas, bolsas caríssimas, sapatos finos enfeitavam as vitrines. TL sabia encantar suas clientes mais exigentes.
Gosto refinado, sensibilidade equilibrada, ajudava a escolher a melhor roupa e os melhores acessórios para cada ocasião. Paradoxalmente, não sabia escolher o melhor comportamento diante de quem amava. No espaço da loja tinha notável lucidez, mas na sala de casa tinha evidente estupidez. Com as clientes era hiperpaciente e bem-humorada, com seu marido ríspida e fechada. Com suas clientes engolia cobras e lagartos. Com o homem que escolheu para viver, era intolerante, não deixava passar uma mosca. Concluindo, no ambiente de trabalho TL, a mente era observadora, no familiar, os traços eram de uma mente impulsiva e autoritária. Ela possuía dupla personalidade? A grande maioria dos casos de múltiplas personalidades é falácia, um falso diagnóstico. O que ocorre é que o eu, por não ser autônomo, flutua sua emoção, transita por bairros muito distintos do córtex cerebral. Esse comportamento é bem comum em homens. Em um ambiente externo são anjos, em casa, demônios. Fora são extrovertidos, em casa, irritadiços e impacientes. Essa flutuação é doentia e traz graves consequências para as relações familiares. Todo homem e toda mulher deveria saber que os de dentro são as personagens mais importantes de sua história. Deveriam ser tratados como príncipes e não como plebe. TL ganhava mais do que seu parceiro. Esse fato não seria um problema se ela o admirasse. Sem admiração, ciscos ferem os olhos, diminutas frustrações tornam-se grandes decepções. A admiração da mulher diminuiu, as diferenças salariais pesaram. O casal vivia em crise, mas em uma relação doente, frequentemente não há um santo e um carrasco. A vítima alimenta o predador. Cuidado! Reclamamos de pessoas agressivas sem saber que muitas vezes as alimentamos. Há pais que alimentam a agressividade dos filhos por repetirem inúmeras vezes as mesmas correções. O marido de TL jamais admitia que alimentava a ansiedade da parceira. Ele era conformista, vivia em seu casulo, não se reciclava profissionalmente, não lutava por seus sonhos, não a surpreendia. Diferenças de personalidades não são motivos para confrontos, podem até dar sabor à relação, a não ser, como disse, que se perca a rainha da afetividade, a admiração. Você só terá problema com as diferenças de seu homem se não for capaz de aceitá-las ou, no mínimo, respeitá-las. É possível viver bem com pessoas muito diferentes de nós? Sim, é só não querer que o outro seja a sua imagem e semelhança. Ela tinha janelas lights que financiavam seus sonhos. Ele tinha janelas killer que alicerçavam seu conformismo. Ela tinha ambições, preocupava-se com o futuro, queria conforto, segurança financeira, fazer turismo em outros países. Ele achava tudo difícil, não tinha projetos de vida e, para completar, chamava-a de ambiciosa. Ela parecia o carrasco, inclusive diante dos filhos. Ele parecia a vítima. No fundo, ambos se degladiavam. Ela com armas visíveis, ele com invisíveis. Você digladia com quem ama? Se digladia, que armas usa? Ele parecia tranquilo, mas no fundo era um grande egoísta. Não se arriscava em andar por outros ares, nem mesmo se importava com as necessidades da mulher que escolheu para viver. A intolerância era o erro capital dela e o conformismo o dele.
Se ele a amasse muito e se preocupasse com ela, saberia que existem ambições legítimas. Ambição de ser sociável, ter amigos, ser tranquilo, realizado, ter conforto, são importantíssimos. Lembre-se sempre, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta dele garante a infelicidade. Um eu sem ambições legítimas é um espectador na plateia e não um ator social. Um câncer entre os casais. Quem não tem autocontrole na frente dos outros leva à falência seu romance. Ela saiu do inconformismo para as críticas públicas. Não mais o respeitava diante dos filhos, pais, amigos. Ela atacava e ele recuava, usando os filhos a seu favor. Ambos exerciam a lei do menor esforço. Eram algozes um do outro. Ela o agredia muito, chamava-o de fraco. Não sabia que um dos testes de uma mulher inteligente não é apoiar quem acertou ou aplaudir quem brilhou, mas dar o ombro para quem falhou. Você apoia quem falha? Ou denuncia os erros dele? Dentre todas as chagas de uma relação, nada é tão grave do que perder a admiração pelo outro, e nada é mais perturbador do que ofendê-lo diante dos outros. Um casal inteligente e saudável deveria sempre corrigir um ao outro em particular e se elogiar em público, e nunca o contrário. Do mesmo modo, com filhos e alunos, corrija sempre em particular e elogie diante dos outros. Caso contrário, plataformas killer serão construídas no centro da memória, na preciosa MOOC, gerando desentendimentos quase irreparáveis. Para ele, ela era o problema. Não sabia que o problema começava nele e terminava nela. Certo dia, angustiado e vendo que seu casamento estava por um fio, seu eu exerceu a lei do maior esforço. Procurou ajuda. Dei-lhe um choque de lucidez. Mostrei-lhe o egocentrismo por detrás do coitadismo, a violência por trás da quietude, a insensibilidade por trás da desmotivação. Eu egoísta? Eu um ególatra? Jamais, ele disse. É difícil uma pessoa que sempre se achou humilde tirar as vendas dos olhos e se tornar uma pessoa crua, transparente, capaz de enxergar sua real história. Somos mentes dissimuladas. Para ele, o amor era eterno, um produto acabado, não precisava ser cultivado, reciclado, repensado. Por fim, entendeu que ela atirava pedras com palavras, ele com sua indiferença. Uma mulher madura não diz, ele precisa mudar para eu melhorar. E sim, eu preciso melhorar para ele mudar. Traz a responsabilidade para si. E você, é capaz de trazer a responsabilidade para si? Talvez você não sinta necessidade, mas quem de fato não precisa? Quem não tem rotas para corrigir? Será que seus íntimos não estão clamando uma correção, ainda que pequenas curvas do seu comportamento? Não estou propondo que você conserte o passado, mas reedite o presente, reconstrua o futuro. Lembre-se sempre da teoria das janelas da memória. É muito fácil plantarmos janelas killer em quem amamos. Abalado por descobrir suas mazelas psíquicas, esse homem começou a se repensar. De posse das ferramentas para produzir relações saudáveis, começou a surpreendê-la. Olhou bem nos olhos dela e, pela primeira vez, pediu desculpas por seu conformismo. Reconheceu quanto a feria com sua indiferença e estimulava suas crises. Chorou sem medo de suas lágrimas e começou a escrever novos textos de sua história. Voltou a sonhar, ter projetos de vida e lutar por eles. No começo produziu janelas solitárias, envolvia-se na lama da desmotivação,
mas à medida que recaía, seu eu ficava mais consciente de que ele era parte do problema. Pouco a pouco, construiu uma plataforma de janelas light para mudanças duradouras. Começou a fazer pós-graduação, mudou de emprego, arriscou-se a debater ideias, a expressar seus pensamentos. Todos perceberam o salto que ele deu. Elogiava-a em público, inclusive diante dos filhos. Quando ele se irritava, bem-humorado, brincava com ela e dizia que ela estava mais linda. Impressionada com suas atitudes, pouco a pouco ela começou a admirá-lo. Jamais o vira dessa maneira. Captou detalhes fascinantes de seu homem que não via. Desse modo, TL deixou de ser uma mulher ansiosa e impulsiva e começou a desenvolver uma mente observadora. Sem pressão, reacendeu as chamas de seu debilitado amor. Assim, um casal falido voltou a se enriquecer no único lugar que é inadmissível empobrecer, no território da emoção. Para homens inteligentes. Homens inteligentes sabem lidar com os focos de tensão. Nos atritos fazem a oração dos sábios, o silêncio proativo. Primeiro esperam as labaredas da ansiedade passar, para depois opinar. São fortes por fora, mas frágeis por dentro. Homens inteligentes entendem que as diferenças com uma mulher, se bem trabalhadas, ao invés de destruir a relação, podem temperá-la, mas, se mal trabalhadas, podem produzir um sabor insuportável.